Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Priscila. A minha formação é na área de engenharia florestal. Eu faço parte da equipe de assistência técnica do Instituto Mãe Terra. Esse vídeo faz parte das ações que visam garantir a continuidade do serviço de assistência técnica durante esse período crítico que estamos vivendo. Essa atividade conta com o apoio da parceria Mais Forte, Juntos para Alimentar a Bahia, o Banco Mundial, o Bahia Produtiva, a Companhia de Desenvolvimento Rural, a CAR, e a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre como fazer o processo de compostagem para obtenção do composto, que também podemos chamar de adubo orgânico. Da última aula nós falamos um pouquinho sobre a importância, de estar fazendo essa compostagem na nossa unidade produtiva. Falamos um pouquinho também, de por que produzir esse adubo, a importância de estar dando atenção à qualidade desse composto que nós vamos produzir e alguns benefícios que eles têm para utilização nos nossos plantios. Então, a gente sabe que o princípio básico da compostagem consiste em sobrepor essas camadas de material orgânico para que elas passem por esse processo de decomposição e se transformem em um composto rico em substâncias úmicas. Esse processo é um processo simples, porém, ao mesmo tempo complexo, porque não é simplesmente a gente jogar os materiais lá, e de qualquer maneira aquilo vai se tornar um adubo rico em nutrientes. Então, existem técnicas e metodologias para isso, e é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Eu gosto de falar um pouquinho, dessas duas fotos aí que vocês estão vendo. Quando a gente joga um material sobre a superfície do solo e larga lá, por exemplo, algumas pessoas acham que isso você está fazendo uma compostagem. Mas não é. Na maioria das vezes, quando você joga um material ou não cobre, não utiliza técnicas, de acompanhamento daquilo, muitas vezes o que vai acontecer com aquele material é um processo de apodrecimento. O processo de apodrecimento, ele favorece a multiplicação de micro-organismos anaeróbicos, que são aqueles que se multiplicam quando não tem presença de ar. Então, aquele material orgânico vai passar por um processo de apodrecimento. A fermentação, também os processos químicos metabólicos, eles vão estar gerando metano, que não é um gás positivo, no caso da nossa compostagem. O que a gente quer na nossa compostagem é que aconteça um processo de decomposição controlada. Então, o que a gente tem que fazer é favorecer a multiplicação dos micro-organismos aeróbicos, que significa o quê? Aqueles micro-organismos que se multiplicam na presença de ar. Então, assim, é bom a gente estar atento e se decompor. Então, assim, é um processo de decomposição controlada em que a gente quer favorecer a transformação daquele material em um composto rico em nutrientes. Uma proporção básica que a gente deve estar utilizando na nossa composteira é a relação entre a quantidade de material orgânico molhado e a quantidade de material orgânico seco que a gente vai estar adicionando. A gente vai colocar uma camada daquele material orgânico molhado para 2 camadas de material orgânico seco.
e a gente está sempre tomando cuidado de deixar a última camada de material orgânico seco por cima, para evitar também atrair moscas e outros insetos ali para aquela composteira. A gente vai estar colocando uma parte de composto molhado, né, que a gente pode falar que são os restos daqueles resíduos, por exemplo, de frutos, de semente, de restos de lavoura, de casca, que tem a consistência mais molhada, para a proporção de duas quantidades daquele composto que seja seco. Aquele agricultor que tem uma carência maior, por exemplo, de calcário, por exemplo, que o solo dele é muito acidificado, ele pode estar incrementando a composteira dele com a utilização do calcário, que isso vai estar favorecendo também a correção da acidez no momento da adubação. Então, assim, aquilo que vai ser utilizado como material para compostagem também pode ser pensado nesse sentido, de quais são as necessidades daquela lavoura e quais são as necessidades do agricultor. Dois fatores importantes para garantir esse processo de compostagem, né, para que não aconteça um apodrecimento dos materiais e que a microbiota ali seja positiva, favorecendo a multiplicação de micro-organismos eficientes, que são aqueles que transformam, né, os nutrientes essenciais em nutrientes disponíveis para as plantas, que a gente fala que é uma forma química que a planta consiga absorver. No caso, assim, a absorção é a maneira como que a gente chama a alimentação da planta, a maneira como que ela absorve os nutrientes. Então, através esses dois fatores, a gente consegue garantir a sobrevivência desses micro-organismos que fazem, então, e promovem a qualidade, fazem a ciclagem do nutriente e promovem, então, com que o nosso composto seja um composto de qualidade. Então, a gente deve sempre pensar em garantir uma aeração e uma umidade média. O que significa isso? A aeração é a quantidade de ar ali na nossa compostagem. No caso, assim, manter sempre um ambiente aerado, com entrada de ar, seja revolvendo, mantendo essa camada de material seco maior, porque isso também favorece a entrada de ar no sistema. Então, assim, está mantendo sempre um sistema aerado, para garantir que esses micro-organismos sobrevivam. Eles dependem do ar para isso. Um outro fator extremamente importante é em relação à quantidade de água que vai existir naquele sistema. A depender da estrutura que o agricultor escolher, ele tem que se atentar, por exemplo, à quantidade de chuva que está tendo naquela época do ano, se ele vai utilizar a técnica de molhar, né, de irrigar aquela composteira, se atentar para que aquilo não exceda um limite de umidade, para sempre não deixar aquele composto encharcado, porque um composto encharcado, com excesso de água, ele não vai permitir a entrada de ar. Então, assim, favorece também o desenvolvimento de micro-organismos que não são os que a gente quer nesse momento, são os micro-organismos aeróbicos, que dependem de ar. Então, assim, tomar muito cuidado com essas duas características, que elas são muito importantes durante o processo da compostagem. Então, garantir sempre um ambiente com entrada de ar e com uma umidade controlada, não permitindo que ele se encharque. Um detalhe também é sobre o tempo da decomposição. Muitos agricultores perguntam, mas quanto tempo eu vou ter aquele composto pronto? Depende, né? A média que a gente fala de tempo de compostagem é de 50 a 100 dias. Então, vai variar aí entre 2 a 3 meses. Isso vai depender de quê? Vai depender das características daquele material que você está colocando na sua composteira. Então, por exemplo, tem materiais que têm uma decomposição mais rápida e tem materiais que têm uma decomposição mais lenta. Um fator também determinante para o tempo de compostagem do seu material é o tamanho das partículas. Então, assim, essa foto aí demonstra assim, que
A forma de decomposição, por exemplo, varia da maturação, às vezes. Se você vai utilizar um descarte de frutos verdes, por exemplo, ele não vai ter o mesmo tempo de decomposição de se você usar descarte de frutos de despolpadeira, por exemplo, que já estão num processo de decomposição quase que avançado. Um outro fator é o tamanho das partículas que você está colocando. Então, por exemplo, se você triturar o seu material, o processo de decomposição vai ser acelerado, porque ele vai se decompor mais rápido. Então, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de materiais orgânicos que a gente pode estar usando para alimentar aí. O material orgânico seco, que a gente fala, ele pode ser composto por qualquer matéria, né, que você tenha abundância aí na sua roça. Então, a gente fala para o agricultor escolher aquilo que seja mais fácil para ele, que ele tenha maior quantidade, que vai estar favorecendo o quê? Aquilo que é a quantidade do composto e também com que ele não tenha necessidade de fazer um aporte de material de algum outro lugar. Então, as dicas são estar utilizando folhas secas dos próprios subbosques, dos plantios, estar utilizando capim, o próprio capim depois de seco. A gente pode estar fazendo incremento, né, com algum tipo de capim que seja rico em determinado nutriente, para também complementar a nossa compostagem. A importância nesse momento é que o material esteja realmente seco, por conta dessas proporções que a gente fala. A gente pode estar trabalhando também com descarte de algum empreendimento próximo que a gente tem. Às vezes a gente tem um vizinho que tem uma serralheria, que tem um pó de serra, que pode estar fornecendo. Então, a gente pensar numa solução, né, que a gente tem um material mais acessível, disponibilidade, né, desse recurso para a gente poder estar utilizando. Nós falamos um pouquinho aí sobre o material orgânico seco, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o material orgânico molhado. Nessa parte, né, do composto, a gente deve considerar a utilização de todo aquele descarte que a gente tiver da nossa lavoura, pensando não somente, né, na transformação desse resíduo, né, que a gente às vezes chama de lixo, em adubo, mas também naqueles controles fitossanitários que a gente conversou, né, que é a disseminação de doenças e fungos, bactérias que são nocivas aos nossos plantios e que muitas vezes ficam se multiplicando nesse descarte, através desse descarte inadequado. Então, vamos lembrar de trazer, né, para a nossa compostagem aqueles resíduos que estão causando problemas mesmo de alguma forma na nossa lavoura. Eu já citei o exemplo aqui da vassoura de bruxa, no cacau, o controle dela através da compostagem. Um agravante que é muito proliferado, né, através do resíduo é a mosca da fruta, né, também, que tem as suas larvas depositadas ali naquele material residual e que muitas vezes, compostando, né, esse resto de fruta, a gente vai estar reduzindo a incidência das moscas na nossa lavoura. Então, todo material molhado, né, vai entrar nessa camada, né, de resíduo orgânico molhado. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de compostagem que o agricultor pode estar adotando aí para fazer esse manejo de composto. Um modelo muito utilizado é o modelo de compostagem em leira, que vem sido muito elogiado pelos agricultores, não tem muita infraestrutura ou estrutura necessária para a realização desse modelo. Consta da gente ir sobrepondo o material em forma de camada, conforme a figura aí que a gente vê. É indicado que a gente mantenha uma largura de aproximadamente 80 centímetros até 1 metro,
por conta da facilidade mesmo, né, de estar alimentando e e fazendo esse acompanhamento. Uma característica importante que a gente pode observar aí é a utilização da lona na parte de baixo, né, da leira. Essa utilização é muito recomendada para que a gente não perca aquele líquido, né, que escorre durante o processo de compostagem, que é um líquido que às vezes as pessoas chamam de chorume, mas que na verdade aqui nós vamos chamar de biofertilizante, porque ele é riquíssimo em nutrientes, inclusive pode ser utilizado para adubação ou utilizado como fonte de enriquecimento do próprio composto. Então, assim, utilizando essa lona, né, na superfície do solo, a gente evita com que esse líquido seja lixiviado, né, que ele passe para as camadas do solo. Então, a gente mantém ele dentro da composição do nosso composto. Essa foto aí também é de um modelo de leira de compostagem e é importante a gente estar observando que, independente do modelo, né, tanto nesse daqui como no anterior, as leiras são cobertas, né, estão totalmente cobertas por material orgânico seco, inclusive nas laterais. É uma forma que a gente tem de manter aquele formato, né, de evitar que o resíduo fique caindo para as laterais, enfim, é interessante. Um outro modelo que é muito utilizado para compostagem é um modelo de balde. Esse é um modelo mais indicado para aquelas pessoas que têm pouca quantidade de resíduo para compostar, que desejam fazer um aproveitamento também do biofertilizante, que ele permite que seja coletado, né, esse biofertilizante para utilização posterior. Então, muitas dessas compostagens de balde também são alimentadas com minhocas, né, que mais para frente a gente vai ver que é uma forma de estar também realizando a compostagem, né, que chama a vermicompostagem, que é um tipo específico de compostagem. E essa compostagem em balde, ela pode ser feita em casa, né? A gente já viu muitos modelos, alguns já foi apresentado para alguns de vocês também, nas comunidades, que é aquele feito com um balde de descarte, né? Muitas vezes aquele balde de manteiga, de margarina, que dá para ser reutilizado para fazer esse modelo, né? Para fazer essa compostagem em balde. Em relação a essa estrutura, né, da compostagem, a gente viu que não tem tanto critério para a construção de uma composteira, mas existem alguns modelos simples que a gente pode estar fazendo também, que seria uma espécie de mini galpões, né, que fossem cobertos no sentido de não deixar essa compostagem exposta, né, no tempo. Então, uma opção é a gente estar fazendo uma espécie simples de galpões, né, para estar compostando ali na parte de baixo. Então, assim, a gente falou um pouquinho sobre como funciona a compostagem, alguns tipos de composteira. E a ideia é essa, né? Produzir o seu próprio adubo, mostrar para vocês que é possível, que é uma ferramenta que está aí acessível para todos os agricultores. E na continuação da aula, a gente vai estar falando sobre a qualidade desse composto, como que a gente pode estar fazendo para enriquecer, para estar melhorando as qualidades nutritivas dele. Mas é isso, assim, deixo o recado de que
os SR, os agricultores que tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão em relação às videoaulas, que entre em contato com a gente está à disposição. Mas é isso, vamos produzir aí adubos de qualidade.